Olá, boa noite a todas, a todos. Boa noite. Convido vocês a abrirem suas câmeras para a gente dar início ao debate. Antes de tudo, eu tenho alguns avisos, alguns informes. Começamos hoje a quinta edição da Mostra de Teatro Só em Cena, cá de Maringá. Essa é uma edição independente. Estamos realizando essa mostra a partir de uma campanha de financiamento coletivo, que ainda está no ar até o último dia da mostra, dia 18. Nós ainda não captamos 100% da nossa meta, precisamos de cerca de 28% até o dia 18. Então, peço a ajuda de todos nessa arrecadação e, sobretudo, nessa divulgação. Peço apoio também na divulgação da mostra como um todo, essa programação de espetáculos que vocês já viram. Os ingressos estão disponíveis a preços super acessíveis, temos uma cota de ingressos gratuitos, que a gente está chamando de ingresso divulgador, que é possível trocar por divulgação, e a partir de R$ 5 já é possível adquirir ingressos para todos os espetáculos. Ainda temos vaga para oficina também, a Resiliência do Corpo História, com a Jaqueline Lesbão, lá de Salvador. Então, queria pedir o apoio de todos vocês nessa divulgação desse projeto, para a gente conseguir atingir mais pessoas, já que estamos online, podemos ser assistidos, prestigiados em todo mundo. E teremos aí essa programação com 6 espetáculos, 4 aqui da cidade, 2 de fora, né? Bom, hoje a gente pensou em fazer primeiramente uma apresentação dessa mostra. Eu gostaria de convidar todas as mulheres que estarão com a gente apresentando os seus espetáculos. A nossa proposta é que a gente conceda um tempo de cerca de 10 minutos, ou, enfim, o tempo necessário por cada uma delas, para falar um pouquinho sobre o seu solo, sobre o trabalho que será apresentado, um pouco da pesquisa, da trajetória, enfim. E depois a gente conduzir uma conversa com interação, possibilidade de participação e questionamento da plateia. A gente vai organizando a ordem de falas pelo chat. Pessoas que tiverem interesse em fazer perguntas e comentários, a nossa equipe, a gente vai estar aqui organizando as falas, tá? E a minha sugestão é que a gente comece por ordem de apresentação. Então, a gente comece pelo Entre Linhas, com a Jaqueline Lesbão, lá de Salvador, Bahia, e aí a gente vai chamando aí os espetáculos na sequência, conforme dias e horários. Tudo bem? Jaqueline, bem-vinda. Vamos lá. Olá, tudo bom? Eu tava achando que ainda ia entrar as pessoas, porque são tantas as plataformas de conversa que tem hora que eu fico tentando me lembrar como é que vai funcionar, porque tem uma que fica todo mundo reunido depois que entra, é uma agonia, né, menina? Eu fico toda perdida. Então, para quem não me conhece, né, vou me apresentar. Me chamo Jaqueline Lesbão, sou aqui de Salvador, Bahia. Vou estar participando da mostra com meu solo Entre Linhas e com um trabalho que eu desenvolvi a partir de uma necessidade que é provocada pelo solo. E aí vem essa oficina, o Resiliência, que eu vou começar falando um pouquinho do Resiliência, porque aí eu vou me adentrando no solo.
porque o resiliência, ele parte da necessidade que eu venho percebendo quanto artista e quanto civil, né, quanto artista e nas minhas outras relações, como é necessário e eficaz a escuta. E dentro eu gosto muito de falar sobre a minha pesquisa hoje, ela está direcionada, para começar, né, eu sou autodidata. Então, eu entrei na UFBA, mas achei um saco. As minhas tentativas, né, as tentativas eu acho que de tentar se enquadrar, e aí depois você percebe que você não precisa estar, eu não preciso estar em universidade, eu já tinha provado a mim mesma que eu conseguiria entrar, e aí como eu gosto também de trabalhar muito relacionado ao meu prazer, eu não aceito simplesmente cumprir, como eu vejo muitos amigos, né, loucos, eu tenho que terminar, essa sensação me brocha completamente, eu não consigo desenvolver. Então, a minha pesquisa está muito direcionada a um processo da mente e do corpo. Eu também sou instrutora de Pilates, e é óbvio que não seria um Pilates comum, é um Pilates direcionado para pessoas negras, LGBTQI, enfim, porque são corpos que precisam ser tratados e que talvez são tratamentos que a gente não consegue encontrar no exercício, e aí serve para a vida. O exercício não dá conta, às vezes é uma escuta, às vezes você precisa simplesmente falar. A gente está com um problema seríssimo de precisar falar. E a maioria das pessoas pretas, assim como eu, não tem uma vivência, um histórico com profissionais da área que possam nos auxiliar com isso, né? Então a gente meio que vai tentando se resolver. E aí é quando surge o entrelinhas e, por consequência, o resiliência, que são simplesmente a gente vai sentar e a gente vai se escutar sem tempo, e olha como as coisas fazem uma diferença. A gente não tem tempo para parar de falar. Isso é muito, né? Isso é muito diferente, porque pode parecer uma bobagem, mas a gente está sempre em ambientes que o tempo, a gente produz esses ambientes, inclusive, né? Eu falo pela minha experiência como produtora, como gestora, não dá para ter um tempo dilatado, tem que ter, né? Por vários motivos. Principalmente porque tem pessoas geralmente trabalhando e as pessoas que trabalham para acontecer precisam descansar. E aí eu me dou aí eu decidi fazer isso pela necessidade e pela vontade de quem tiver interesse de simplesmente se encontrar para falar sem interrupção. E principalmente qual a postura do corpo de quem ouve. Isso é o mais interessante. Como é que a gente está ouvindo? Como é que a gente está disponível a escutar? Será que quando a gente pergunta como é que a pessoa está, a gente quer ouvir mesmo a verdade? E aí entra em outras... Aí daria uma conversa, meu amor, de bar, que eu já estou aqui bebendo. E aí, o Entre Linhas vem justamente porque eu vinha de um ambiente completamente silenciador, que é o ambiente da dança moderna, óbvio, tem enquadramentos, tem comportamentos. Imagina se eu ia poder, num ambiente moderno, coçar minha xereca, como eu faço? Não dá. Então, são coisas que você começa a se tornar uma pessoa, aí começam a utilizar palavras que desde cedo para mim nunca me coube. Por exemplo, isso é vulgar. Essa palavra só é direcionada para a gente. Mas só que a ética é branca. Você vai falar para mim sobre que ética? Eu tenho total direito de sentar em qualquer mesa e comer de mão, por exemplo. Não vou estar fugindo a regra nenhuma. Então, quando você não se enquadra nisso e você começa a questionar, você vai buscando outros ambientes. E aí, no meio dessa minha revolta com tantas barreiras para se viver ali dentro, e eu sou muito inquieta, aí foi quando eu montei o Solo em 2012. E óbvio que foi hostilizado, foi mal visto aqui na cidade, na época, tive problemas, eu passei no edital, tive problemas com uma gestora do espaço que eu ia apresentar. Então, aí foi quando eu comecei a entender que eu tinha que tensionar cada vez mais sobre esse assunto, que é a violência contra a mulher. E não só a violência contra a mulher, não só uma violência, que a gente está muito... Para a gente entender que é violência, a gente precisa realmente ver a cara da pessoa quebrada,
ver alguma coisa. Então, a violência que não é vista, que é justamente essa que me pegou. Eu sou uma mulher negra, retinta, com 1,80 m. Isso já define para mim quais são os tipos de violência que eu vou passar. Eu não sou uma mulher que vai ser a primeira opção de um homem para fazer uma agressão, para ter uma agressão comigo, a física, né? Ou até sexual. Infelizmente, eu já me vi em situações loucas da vida, e infelizmente não, mas existe esse tipo de mentalidade doentia nas ações do agressor, né? Eu já vi mulheres se assaltarem, eu passar direto e a mulher ser assaltada por visivelmente ela ser mais frágil. Então, a violência que eu fui apresentada desde nova, e é a violência que eu queria me debruçar com Entre Linhas, foi a violência psicológica. Eu não posso falar diretamente de agressões físicas, mas eu posso falar das agressões psicológicas, e eu posso garantir, assim como qualquer outra mulher que tenha vivido, geralmente, né, passa tudo junto, é psicológica, é física junto, se mistura, mas no meu caso, muito mais intensificada a psicológica. Como é que a gente acaba não conseguindo justificar para a gente mesmo que o que a gente está passando é violência. Aí a gente percebe que é um olhar que precisa ser educado, não só do outro, mas o nosso também. A gente começa a não legitimar, a gente começa a justificar, inclusive, essas violências. Só que no meu corpo isso nunca coube muito bem. Então, o Entre Linhas é esse grito, porque eu já estava no processo de estar cansada de ser taxada como rebelde, de ser taxada como a que está querendo aparecer por não concordar com nada. E aí, o ambiente contemporâneo me abraça com esse trabalho, desde 2014, foi quando eu comecei a circular com ele. E aí eu entendo que, infelizmente, essas caixas que a gente, né, que a gente está sendo colocadas, várias delas, só nos aprisionam e nos afastam cada vez mais, porque eu até falo isso sempre, independente do gostar ou do não gostar, eu acho que o bacana é a discussão que traz. Com certeza, sai da mesa do bar e vai para o bar depois, né? Quando podia aglomerar, agora não foi mais, mas quando podia, e vai conversar sobre, vai falar sobre o que trata, do que realmente é necessário. Porque é justamente isso, a gente vem de um processo justamente colonial que faz a gente perder muito tempo com coisas que não têm muita utilidade. Exemplo disso foi quando eu fiquei louca agora, que agora recentemente enlouqueci na quarentena, e eu decidi que eu nem sou mais feminista, eu vou criar meu termo, porque não me contemplo o mulherismo, não me contemplo mais o feminismo, sinto falta do corpo das trans escrito, convidativo. O nosso discurso feminino ele tem que começar entendendo o feminino. Então, a nossa vagina, a nossa buceta, ela não pode representar o feminino. Então, a gente não respeita as nossas vontades, porque não é isso que me garante a minha feminilidade. O que garante a minha feminilidade são os meus desejos. É a minha vontade, como uma hétera cis, de estar com de vestir roupas femininas. Então, isso é que me define. O que realmente define o feminino? Qual o posto? Aí a gente começa a ver que existem, na verdade, não é só guerra de gênero. Não é só sobre guerra de gênero. A gente precisa resolver outras questões. A gente precisa, dentro do gênero, a gente precisa incluir, que é onde eu acho bacana, mas não concordo plenamente, mas é onde eu acho bacana e interessante a conversa do mulherismo, quando ele traz, por exemplo, o recorte racial dentro do discurso feminista. Dentro do feminista, não, dentro do discurso feminino. O que foi empregado na cabeça da mulher branca, desse feminino branco, e o que foi empregado na cabeça da mulher preta. Porque às vezes parece que a gente está sendo, vem ela falar, mas na verdade é porque é diferente. A única forma que eu vou ter de conseguir me incluir no assunto. Porque quando uma amiga minha falava para mim, Jaque, poxa, minha vida inteira eu fui
eu fui obrigada a pensar em casamento, a pensar em não sei o que. Eu falo, gente, que distante. Eu não fui ensinada a me casar. Véu e grinalda, a igreja, essas coisas não existem para uma mulher preta. Então, durante muito tempo, eu ficava ouvindo o que era ser uma mulher a partir de uma ótica e de uma perspectiva branca. O que tem ofertado, o que tem de oferta para meu corpo e para o lugar que eu ocupo no mundo, não é o mesmo lugar que está para a mulher branca. Por isso que eu acho massa quando quando a gente traz o recorte feminino, mas que isso não seja que isso não seja um impedimento de falar da questão do gênero, mas que isso também seja um fator para entendermos de que sociedade se trata. A condição em que vive a mulher preta nesse país é desumana. A condição que vive a mulher preta trans nesse país é uma coisa vergonhosa. Eu estou trazendo muito essa questão da mulher trans porque eu estou começando a querer tensionar coisas que vêm me afligindo mesmo e vêm me deixando muito incomodada, inclusive com o meu corpo. E em algum momento da minha vida, eu estou, não é nem num lugar de privilégio, né? Mas eu estou em um lugar de vantagem para poder falar de um lugar que pelo menos me cabe por ser mulher. Que é de falar que realmente o que acontece de desumanidade nesse país com esses corpos é vergonhoso. Por isso que o Entre Linhas tem no começo, né, quando eu voltando ao período em que eu criei o solo, que foi em 2012, nesse período eu fui muito acusada de fazer um solo muito agressivo, de estar mexendo com a Igreja Católica, de estar fazendo um bocado de coisa. Eu falei, tudo isso aí. Aí eu falei, como é que um diálogo ele pode ser aberto a partir do que realmente foi importante? Porque isso para mim não é importante. Eu não tenho uma relação com a igreja. Eu estou falando sobre fatos, eu estou falando sobre história. Eu não estou me colocando em posição nenhuma, eu estou simplesmente trazendo um fato. O que a Igreja Católica fez com o corpo feminino, a imagem, o que representa a imagem de Maria na nossa civilização, é uma coisa absurda. Porque a gente ainda tem que ser bonequinhas. E aí isso vem de outras formas em momentos atuais, que é como surgiu uma época atrás, né, falando sobre a mulher do lar, não sei o quê. É Maria. É a mesma coisa, a gente vai passar durante anos, ainda vai buscar referência de mulher, a gente ainda não consegue aceitar uma mulher puta. Recentemente na rede, uma amiga minha, super militante, postou que alguma coisa, criticando, falando, não sei o que, mas não é puta. Aí eu cheguei e questionei, eu falei, gente, como é que a gente vai ter avanço se a gente ainda acha que chamar uma mulher de puta é xingamento? Se a gente não rever tudo, se a gente não parar para rever tudo, não dá para eu rever só, não quero mais que o boy abra o carro para mim. É muito superficial essa conversa. Eu quero poder dirigir eu quero poder. Não é sobre isso. É sobre a continuidade. É sobre eficiência. É sobre estratégia. É sobre a gente ou fazer um discurso simplesmente porque a gente aprendeu, geralmente na academia, uma coisa mais para poder encantar todos e falar que sabe, ou a gente traz para a prática o que a gente questiona, porque aí já limita o discurso, porque a gente não dá conta do que a gente fala. Para tornar mais efetivo. Eu falei para ela, se eu ficar gastando os poucos seguidores que eu tenho, se eu trouxer para eles, e isso não me representa, eu criticar a puta, ou falar que puta é puta, ou achar que puta é xingamento. Eu já sei que puta é trampo. Puta é trampo. Porque eu tô falando dessas, quando eu falo em mulheres, eu penso nessas mulheres. Principalmente, que são as que eu tô trazendo. Mulheres trans pretas, as putas, os travestis, que também são mulheres, que ficam nas esquinas. Como é que a gente olha para esses corpos? De que feminino estamos falando? Do feminismo padronizado? Do feminismo mecanizado ocidental?
eu vi um documentário de uma mulher trans, ela falou assim, as pessoas já sabem mais de mim e ninguém nunca veio conversar comigo. As pessoas sabem tanto sobre mim e nunca, ninguém veio aqui na esquina falar comigo. Depois que eu ouvi essa frase, a minha cara, eu estava numa tela assistindo o documentário, não tinha ninguém presente. Mas a minha cara foi no chão. Porque eu também tinha discurso sobre elas e eu nunca tinha parado para conversar com elas. De que feminino eu estou falando? É muito sedutor a gente ainda trazer um feminismo padronizado. Simplesmente mostrar o peito. Não é sobre mostrar o peito. Eu não quero brigar para poder mostrar meu peito. Meu peito eu mostro a hora que eu quiser. A minha luta não é essa. Eu me deu vontade, eu vou subir meu peito no palco, se já falando, sabe? É muito mais. Eu não quero lutar para ficar pelada. Porque se eu quiser ficar pelada, eu vou ficar pelada. Eu vou tirar minha roupa, eu vou ficar pelada. Não é sobre isso. É sobre, por exemplo, por que os corpos negros têm bloqueio e muitos bloqueios em ficar pelada. Ou em assumir. A gente tem um exemplo aí agora, por exemplo, de Anitta e Isa. As duas são gostosíssimas. Isa, óbvio, Isa é um monstro, enfim. Uma coisa que ela é excessiva. Mas a limitação de Isa com o corpo dela, quando coloca um fio dental na bunda, é visível. O desprendimento de Anitta com pouca roupa é visível. Inclusive, Isa já falou sobre isso, né? Da dificuldade que ela tem, é muito mais agora ela está indo para a questão do mercado, mas é visível que ela não banca ficar seminua no palco. Anitta banca. E com isso eu não estou julgando Anitta nem Isa, não. Eu estou falando sobre autoestima de nós mulheres. Para mim isso é um exemplo escuríssimo, que a relação com a autoestima, ela nos coloca, inclusive, em posições no discurso muito atrás. Eu não sei como é que está meu tempo, porque se deixar, eu fico falando, e eu não programei falar nada, eu estou falando aqui. Acho que já deu assim a Pronto, questão do tempo. Vamos seguir, depois a gente debate os temas, tudo bem? Bom, vamos lá então para o espetáculo Ciclos, que acontece na quarta-feira. Temos aí a Franciele de Almeida, atriz, e a Amanda Reis, também, a diretora. Não sei qual das duas vai falar primeiro, mas deixo com vocês aí a palavra. Vocês me ouvem? Posso começar? Então, eu sou a Amanda Reis e eu sou a diretora da Cena Ciclos e eu vou começar contando um pouco sobre a minha pesquisa, que é de onde essa cena surge. Então, no ano de 2018, eu estudo nessa primeira pesquisa a inserção do negro e da negra no teatro brasileiro. Porque eu sentia que no nosso curso, na nossa universidade e até na nossa própria cidade, no nosso próprio país, existe uma minoria de protagonistas que sejam negros ou negras, tanto em novelas quanto filmes, e principalmente no teatro, que é a minha área. Eu sempre me vi muito insatisfeita com essa ausência de protagonismo negro nas peças. E aí surgiu essa vontade de pesquisar um pouco mais sobre isso para eu ter mais propriedade de entender os motivos disso. E aí, com essa pesquisa, eu descobri que o teatro negro surgiu muito tardiamente, que demorou muito para o negro conseguir adentrar no teatro, e as problemáticas disso envolve todo um passado, um histórico de escravização, todo um histórico que impedia que essas pessoas tivessem acesso a esse espaço. E aí, na segunda pesquisa, que eu acabei ela há pouco tempo, eu decidi afunilar mais esses estudos e focar mais na representação da mulher negra no teatro. Na primeira, eu estudava a inserção do negro como um todo, e nessa segunda, em específico, mulheres negras. E aí, nessa segunda pesquisa, eu aprendi um pouco mais sobre os estereótipos que existem, que são permeados nesse corpo, que
quando a mulher negra começou a se inserir no teatro, sempre era repleto de estereótipos, seja o estereótipo da mulher negra sexualizada, ou a mulher negra que é tipo a tia Anastácia do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é a submissa, a empregada, sempre essa figura inferior. E essa cena Ciclos, surgiu a partir desse incômodo com essa estereotipação do corpo da mulher negra. Então, eu queria que a mulher negra estivesse no protagonismo, mas não para falar especificamente de negritude, porque, sim, eu acho que é muito importante a gente estar no teatro falando sobre negritude, falando sobre as nossas vivências, mas também entra naquela questão de que a mulher negra quase nunca é protagonista, e quando é para falar de negritude, porque eu gosto de dizer, até escrevo na minha pesquisa, que quando a mulher ela é atriz e ela é branca, ela é somente uma boa atriz. E quando a mulher negra é uma atriz, ela não é somente uma boa atriz, ela é uma mulher negra atriz. Porque esse rótulo sempre está ligado à imagem dela. Por isso que geralmente são esses personagens estereotipados. E aí, a cena Ciclos, eu pensei na ideia de colocar a mulher negra no protagonismo sem necessariamente estar falando sobre negritude, por mais que seja muito importante. A proposta era falar sobre outros temas. E aí surgiu o tema a partir da minha vivência, de eu como Amanda, que particularmente gosto muito da ideia do que é ciclo, dessa ideia de começo, meio e fim, dessa coisa que vai se emendando. Então, eu sempre viajei muito com essa ideia de que a vida é cíclica. Então, eu falei, por que não falar disso na peça? E aí, eu pensei de escolher 5 ciclos que tem na peça, né? Que é o ciclo da natureza, o ciclo da água, o ciclo do dinheiro, o ciclo dos remédios e o ciclo da menstruação, que são 5 ciclos que, de certa forma, se interligam e todas as mulheres, ou a maior parte, né, passam por elas, por esses ciclos. Então, na cena, a Fran, que é a atriz, né, ela vai caminhando por todos esses ciclos e contando um pouco da vivência particular dela com aquele ciclo. Só que é inevitável que a vivência com a negritude não esteja envolvida, por mais que o foco da cena não seja falar sobre negritude, por a Fran ser a atriz e ser uma mulher negra, é inevitável que aquilo não esteja na peça. Então, é mais ou menos isso. Quer falar, Fran? Oi, gente, boa noite. Eu acho que, claro que eu não tenho um grande currículo como atriz, mas em todos os meus trabalhos, eu sempre tinha uma perspectiva de uma personagem tipificada, assim. Eu nunca tinha sido convidada a fazer uma personagem que fosse nessa perspectiva mais poética, nessa lógica, assim, que partiria da minha vivência e não de uma personagem já definida. E aí eu acho isso profundamente importante, porque a gente, nossa bolha, especialmente aqui de Maringá, da artes cênicas de Maringá, fala muito sobre militância, sobre política. E eu fui convidada para várias peças nesse sentido, de falar de militância, de falar de como a mulher negra sofreu, de interpretar a escrava, que a gente nunca foge, né? Porque sempre tem um convite desses. Enfim. E eu nunca tinha sido abarcada com essa possibilidade poética de falar de mim enquanto alma e enquanto perspectiva pessoal, assim. E acho isso profundamente importante, profundamente diferente de tudo que a gente já viu aqui em Maringá, assim, nesse sentido de colocar uma mulher negra no protagonismo a partir dessa lógica da poesia, assim. E, bem, é isso. Quer continuar, amiga? Também tem uma outra questão, que é um outro estereótipo, que é o da mulher negra forte, da mulher negra resistente, que está muito atrelada à ideia da escravidão, de que a gente suporta todos os pesos da vida, e que tem também um fato que mulheres negras geralmente recebem menos anestesia quando elas vão
acho que essa coisa que a Fran fala de trazer essa sensibilidade também vai contra isso, porque na cena ela mostra essa sensibilidade, essas dificuldades de certos problemas, de certos ciclos que acontecem na nossa vida, porque o ciclo é isso, tem momentos bons, tem momentos ruins, e na cena conta um pouco como que ela passa por esses ciclos, como que ela lida com aquela situação, e de uma forma sensível e poética, como a Fran disse, que vai contra esse estereótipo de que a mulher negra não tem essa sensibilidade. Acho que é basicamente isso. Beleza, obrigada. Vamos seguindo. Então, eu chamo a Luciana Ramin, de São Paulo, que se apresenta na quinta-feira com Verônica. Bom, gente, boa noite. Tá todo mundo me ouvindo? Dá para ouvir? Tá bem? Primeiramente, assim, gostaria de iniciar, né, a conversa reconhecendo aí como mulher branca todos os meus privilégios e, a partir disso, falar um pouco sobre algo que, assim, por que eu pesquiso violência de gênero. E eu parto da performatividade de gênero. O que é performar mulher, né? O que é você tá dentro da performatividade da mulher. E isso eu pretendo, assim, trazer não só a mulher cis, como também a problemática da mulher trans. Eu tive a chance de, o ano passado, fazer uma parceria com a Ave Terrena, que é uma dramaturga trans, onde a gente trabalhou essa questão da violência, né, dessas mulheridades. Mas o trabalho que eu vou falar hoje não é sobre isso. Eu vou misturar, minha fala é meio bagunçada, meu pensamento é meio bagunçado, e pretendo continuar assim. Espero que vocês tenham paciência com isso, mas não é muito cronológico. Aí eu percebo, né, esses trabalhos, assim, de formação socióloga. Então, sempre trabalhei com teatro, ou também sou produtora, desde limpar o palco até ser atriz e fazer luz, também faço vídeo, enfim. Sei lá, acho que resistente aí nesse lugar também, de tentar ser mulher artista nesse país, para começar, né? E não consigo fazer outra coisa, tipo assim, já tentei, tipo, e aceito isso como o destino trágico da heroína louca, né? Mas assim, onde que começa essa... Eu não tenho muita facilidade em representar papéis, assim, eu nunca fui convidada para fazer a Medeia, nunca fui convidada para fazer nenhum personagem grandioso e tal, porque o meu teatro foi sempre esse teatro preocupado com o que de verdade e socialmente atinge, né, esse corpo e essa ideia de representação da mulher. E isso parte de uma experiência bem concreta e pessoal, que eu vivi durante 10 anos uma situação de violência, de abuso psicológico e físico. E foi através de um grupo de mulheres que eu consegui me libertar. Eu ainda vivo resquícios disso, né, porque eu tive um filho com o meu abusador. Então, até hoje, ele ainda me abusa, ele, assim, tenta, né, mas hoje eu já construí uma rede de fortalecimento. Mas foi a partir desses 10 anos que eu comecei a querer, de fato, fazer um trabalho que tivesse um propósito, o propósito seria esse. Então, o primeiro trabalho que eu fiz foi Iracema, Vi Iracema, onde eu já havia feito Eva, umas outras performances que eu tentava trazer, até achei bem legal a fala da Jaqueline sobre essa ideia do cristianismo e dessa mulher virgem, né, que não transa, mas tem o Salvador, né, então como se essa ideia também de que a mulher é apêndice de um homem, né, a gente passa a existir a partir da ideia do homem, né, da existência do homem. Então, anterior a isso, eu já tinha começado o trabalho, fiz o Eva, depois o Iracema, onde eu vou falar dessa mulher vulnerável,
que é a mulher exposta, né, no espaço público, que é a mulher sem casa, que é a mulher sem lar. Aí eu tive uma vivência com as mulheres usuárias na Cracolândia, que eu fui fazer um trabalho com elas, que era dentro do projeto Braços Abertos. E lá a gente foi construindo coisas juntas e, em paralelo, chegou esse trabalho do Iracema. E o outro é esse que eu começo agora, que é sobre o Verônica, né? Que, na verdade, ele se chamava, era uma parte de um texto chamado Todo Sacrifício Feito em Teu Nome, e ele fala sobre mulheres que foram mortas e torturadas durante a ditadura. E aí eu começo sobre mexer nesse trabalho, nesses elementos, né? E no final de 2018, quando a gente começa essa iminência de uma ditadura, né, que a gente vê se instaurar aí, e eu sempre fiquei muito curiosa com a invisibilização que essas mulheres tiveram durante esse período. Então, muitas mulheres pobres, independente, assim, elas desapareceram, elas não estão nos anais da história, elas não tiveram a visibilidade, enquanto os homens não. Então, nesse período da ditadura, você tem mulheres que foram torturadas, que foram violentadas, porque simplesmente estavam na condição de mulher, assim como a gente teve também no projeto durante os anos 80, com o projeto Tarântula, né, trans, de travestis, a caça, né, esses travestis. A gente teve também nesse período da ditadura mulheres que eram humilhadas, que sofriam violência sexual por serem mulheres. E principalmente, existe um livro chamado Infância Roubada, que ele é muito importante para esse trabalho, que ele fala sobre mulheres que tiveram seus filhos, que foram torturadas na frente dos seus filhos, que pariram nesses porões da ditadura e perderam seus filhos. E como o filho era usado como elemento de tortura. Então, uma mãe sendo torturada na frente de um filho para poder entregar a companheiros, e como tantos companheiros entregaram também mulheres. Então, você tem registros históricos de companheiros que, inclusive, entregaram suas mulheres grávidas. Então, durante a tortura, ou elas sofreram aborto ou partos prematuros. Então, o trabalho fala sobre isso. Assim, é uma experiência que a gente está construindo ainda. Eu não sei no que vai dar, mas ele parte dessa pesquisa que cruza essa violência concreta, né, vivida nos dias de hoje, com essa memória da ditadura. E dentro do meu trabalho eu me interesso muito pela saúde mental da mulher. Assim, eu acho que um livro para mim que é muito referência, eu adoraria citar, porque eu acho que ele é importante, que é o Saúde Mental, Gênero e Seus Dispositivos, que é da Valesca Zanello. Acho que é um livro que liberta, porque ele mostra muito essas estruturas de poder e como a gente vai, sem querer e inconscientemente, se prendendo a isso. Então, como os dispositivos do amor, onde a gente é obrigado a amar, né, indiscriminadamente, amar, enfim, de forma discriminada, e como a gente, às vezes, é submetida a processos de apagamento, de desqualificação, quando a gente está exposta à escolha dos homens. Então, assim, são várias relações complexas que eu acredito que, ao longo da história, vai revelando um pouco uma das coisas que mais oprimiu a mulher, que é o fato de duvidar da capacidade mental dela. E olha pouquíssimas mulheres gênias a gente tem, sabe? Eu acredito que a gente não conhece essas mulheres. E onde estão essas mulheres, né, que produziram conhecimento? Onde estão essas mulheres que elas não conseguiram, né? Porque elas, além de serem invisibilizadas, provavelmente elas estavam cuidando de homens e de filhos. Então, me interessa muito esse lugar também histórico de apagamento da mulher. E fora isso, a saúde mental, a violência. E a violência nessas múltiplas facetas, né? Desde do abuso psicológico, o romantismo tóxico, né? Que também... E a própria violência física. Eu também concordo, acho que foi a Jaqueline que falou que a gente só caracteriza a violência, e tudo que você vai ver sobre violência é quando você vê uma mulher mutilada, quando você vê uma mulher estraçalhada. E muitas vezes a gente tem pessoas próximas, a gente tem histórias familiares, nossas ancestrais, que elas simplesmente foram apagadas como seres existentes, pensantes,
e foram duvidadas e duvidam delas mesmas. Então, acho que esse lugar também me interessa muito, dessa violência simbólica, dessa violência, enfim, desses apagamentos. E principalmente o caminho agora para o estudo da mulher velha, né? Então, acho que isso também vai de encontro a tudo isso, a mulher como esse mamífero de luxo que é descartado, né? Por uma sociedade que é extremamente machista, patriarcal, instagramável, né? Todo mundo tem que estar linda, até eu fiquei preocupada. Eu estava começando a parecer muito feia, me deram bronca. Então, achei isso curioso. E eu mesma sou vítima da minha própria... do que eu mesma critico. Então, tanto que esses dispositivos também, eles são, né? Como que eles são chaves de contramão, né? Enfim, acho que é sobre isso. Aí, no caso desse trabalho, eu vou trazer esse recorte histórico mesmo do apagamento das mulheres torturadas, da violência que essas mulheres sofreram pelo fato de serem mães. Eu sou mãe, como eu falei. Então, acho que é um pouco sobre isso, assim. Eu não consigo realmente dar conta de todas, mas eu gostaria de somar junto a todas essas lutas, da mulher negra, da mulher cis, da mulher gorda. Então, eu gostaria de poder contribuir de alguma forma. E aí a forma que eu tenho é essa mesmo, de quem também é vítima de uma violência que vem desde a primeira infância, do primeiro abuso, do parente que passou a mão, até os dias de hoje, né? Vivendo todo esse apagamento que é político, que é estrutural, que é declarado, né? Então é sobre isso. Também não sei se eu me excedi. E mais para frente, se faltar alguma coisa, a gente vai contribuindo. Obrigada pelo espaço, obrigada pela mostra. Acho que é importante também no momento desses alguém ter coragem de fazer isso, porque realmente eu não sei de vocês, meninas, mas eu vejo muitas portas se fechando para questões que são relacionadas a polêmicas sociais ou a problemas sociais. Eu vi até, na verdade, durante todos esses editais emergenciais e todo esse movimento de tentativa de salvar a cultura, uma grande amortização de temas que são caros assim, para a humanidade. Então, eu não estou vendo nenhum trabalho que fala sobre violência com mulheres, com transexuais, eu não vejo, estou vendo bem pouco, na verdade, isso, e temo muito que a gente perca esse espaço de reflexão e se torne apenas entretenimento, né? Trazer a gente aqui, e muito obrigada pelo espaço. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Chamo agora, então, a Camila Fazim, do Passos de Resistência, que é aqui de Maringá, que se apresenta na sexta-feira, dia 16. Olá, boa noite, todos me ouvem? Então, sou a Camila, sou bailarina em formação, estou aí nos estudos, e minha performance Passos de Resistência, ela é uma performance de dança. Esse trabalho começou há 2 anos atrás, então Passos de Resistência, ele deriva de uma outra performance, que é a dança com sombras, né? A dança com sombras eu trabalho junto com a Débora Curti, que também tá aqui no Zoom aqui conosco, e com o Ricardo Ricardo Tomasi, que fez a trilha sonora. Então nós juntamos as ideias de 3 olhares artísticos, né? A dança, as artes visuais, que é com a Débora, e a música eletroacústica. Então, desse trabalho de 2018 que nós começamos, fizemos uma performance que trabalha muito as sombras, a deformação do corpo, o corpo envolvendo as sombras, e as sombras, o que ela traz, o que ela deforma na minha imagem enquanto estou dançando. E era mais ou menos essa a ideia, né? O caos permeava a performance. Trazendo para a performance agora Passos de Resistência, surgiu uma outra ideia, que é essa resistência que cada um aqui pode associar com a sua vivência, né? As mulheres aqui, cada uma tem
nós estamos resistindo de várias maneiras, né? Mas cada uma tem a sua vivência pessoal, né? Eu tô nessa transição, né, de estar trabalhando mais com a dança. Eu vim da dança do ventre, então talvez algo mais estético, mais bonito, mais padronizado, mais agradável aos olhos, né? E comecei a estudar a dança contemporânea e também estou estudando a dança de fusão, que veio da dança do ventre, né? O tribal fusion, que hoje em dia está trocando de nome por todas as questões, né? O que é tribal? Tribal é uma cultura inferior à minha, né? Então, essa dança que surgiu lá nos Estados Unidos nos anos 70, há muitas discussões agora para trocar de nome, não é uma dança tribal. É uma fusão de várias danças orientais com outros estilos de dança, que podem ser danças brasileiras, que podem ser danças hip hop, pode ser o estilo que você quiser fusionar. Então eu estou fazendo essa fusão, um pouco da dança do ventre, né, não estilizado daquela forma, com os meus estudos de dança contemporânea, né? Sou iniciante, então estou aí construindo o meu caminho e tentando trazer uma performance que não seja estilizada, né? Não seja aquela coisa mais mecânica, mais bonitinha, quadradinha. Essa resistência que eu encontrei, eu posso falar muito da insegurança de como ser artista, o que é dançar, o que é a dança contemporânea, que as pessoas olham e falam, pode ser qualquer coisa, mas não pode ser mal feito, né? Qual é esse limite? Então, isso eu encontrava muita insegurança em mim, desde do meu início de pesquisa em dança, encontrava muita resistência nos meus movimentos, eu não sabia o que fazer e eu trouxe muito isso para a performance. Então, a resistência do meu movimento, a resistência do meu braço e a luz e a sombra também. Elas estão ali nesse jogo, resistindo uma à outra. Uma não existe sem a outra, né? A sombra e a luz necessariamente estão juntas trabalhando e trouxe isso para nós. Automaticamente olhar para mim mesma e ver que eu tenho todas as minhas qualidades, mas os meus defeitos, os meus problemas, as minhas inseguranças estão ali. Eu não posso simplesmente esquecer disso, né? A partir do momento que eu vejo a minha qualidade, a minha luz, ela me mostra automaticamente as minhas falhas. E eu vou jogar isso fora, eu vou fingir que não existe? Não, eu vou abraçar, eu vou enfrentar tudo isso. E eu trouxe basicamente isso para minha performance. Mais ou menos isso. Eu queria que a Débora falasse um pouquinho do do trabalho dela com as sombras, né? E pode falar, Débora. Depois você devolve aí, se quiser me devolver a palavra. Oi, vocês estão me ouvindo? Beleza. Então, gente, o meu trabalho é mais da parte visual mesmo, né? Eu tenho essa pesquisa que eu sou formada em artes visuais e o meu TCC foi sobre a deformação de identidades, que eu usei o termo estáveis, mas seriam essas identidades estereotipadas mesmo, né? A questão da aparência, assim, de o que você deve parecer ou não perante a sociedade, né? E daí eu trago essa questão da deformação. Eu comecei, né, no começo do nosso projeto, eu ia mais focando no rosto mesmo, né? A deformação das características de cada face, assim, né? Eu gosto bastante de focar no rosto. Só que daí, conforme a gente foi desenvolvendo, o corpo foi entrando mais em cena, né? A Camila também foi se desenvolvendo sua trajetória na dança. E a gente chegou aqui onde a gente está, né? Ainda estamos no meio do caminho, mas é algum lugar. E então eu gosto de pensar essa questão da luz e da sombra como o visível e o invisível mesmo, né? Essa coisa da visualidade mesmo, que você às vezes uma coisa que você pensa que é e não é. Essa questão que a Camila falou, né? A gente pode trazer para uma experiência mais pessoal, mais singular, né? Da sua luz e sua sombra, seu lado bom, seu lado ruim.
Então, e a performance nossa segue bastante por esse caminho mais experimental mesmo, né? Da minha parte, é bem mais a questão de pensar em uma imagem que faça duvidar, sabe? Eu gosto, assim, de não entregar uma coisa pronta, assim, é isso, sabe? Eu acho legal essa coisa de colocar a dúvida em jogo, porque, né, lidar com visualidades, imagens, é isso aí, né? A gente não pode ter 100% de certeza de nada. Acho que é mais ou menos isso. Fala aí, Camila. Acho que é basicamente isso, essa dificuldade que a gente tem de se olhar como pessoas capazes, né? Acreditar no trabalho, acreditar na sua arte, e isso é um conflito muito grande, acredito que todas nós aqui passamos por isso, e me impulsionou muito, né? Os ensaios, os conflitos, todos os problemas que a gente passa, o processo criativo, né? Que nem sempre é tão amistoso assim, eu trouxe muito isso para a performance, né? Eu resisti muito em criar isso, mas está aqui. Eu espero que vocês confiram na sexta-feira e tirem suas conclusões. É isso. Obrigada. Aquela que vai fazer o trocadilho, né? Mulheres resistem em todos os sentidos, né? Todos os sentidos. Bom, eu chamo agora a Aline Lupe Grossi, de Maringá, que vai se apresentar com o banquete de obscenidades no sábado e também participa da mesa O Corpo Gordo é Resistência, com a Malu Jimenez e com a Jéssica Balbino, no domingo. Né, Aline? Isso, boa noite, gente, tudo bom? Ai, eu confesso que eu fazia muito tempo que eu não tinha essas conversas assim, e como são coisas muito potentes, mas ao mesmo tempo coisas muito pesadas que acabam tirando a gente da linha às vezes, né? Bom, eu sou a Aline, trabalho com performance desde 2014. Eu ganho uma vida mostrando a bunda e a banha. Então, ficar pelada é o que eu faço da vida. Igual a Jaqueline estava dizendo, a gente não precisa de muito para ficar pelada, não é mesmo? E, enfim, isso tudo para dizer que esse trabalho, agora de sábado, é um trabalho inédito que a Rachel e o Arena super confiaram em mim para estrear esse trabalho aqui. Ele é o que mais faz sentido, a junção das minhas duas vidas, digamos assim. Porque eu tenho uma vivência de 26 anos dentro de padaria, então essa questão de processos de trabalho, materiais e tudo mais, junto com a vivência, né, dos últimos 6, 7 anos me descobrindo na arte. Então, ultimamente, eu tenho usado muito desses elementos, né, tanto com a questão estética da gordura, da banha, das dobras, com relação à visualidade das massas, dos olhos, do comer em si. Então, espero que vocês estejam presentes e acompanhem essa experiência que tenho, assim, muito carinho, apesar de estar começando com ela. Ponto. Tô nervosa. Esse trabalho né, pensando em resistir, né, sobre o que a gente está trocando, essa ideia de força, essa ideia de feminino, justamente sobre essa relação entre o que a gente romantiza do ser feminino, né, da questão do forte, do trabalho, de ter que dar conta de 1001 coisas, e além disso, dar conta do que quer, do que gosta. Então, a ideia da mulher poderosa, né, que dá conta do marido, da casa, dos filhos, de tudo, bem dentro desse estereótipo. E
E pensando nesse acúmulo de funções, nessa ideia de juntar todos esses cansaços e ainda assim existir dentro desse espaço artístico, né? Então é muito que literalmente, né, falando de vivências, é o que tem sido literalmente essa pandemia para mim, voltar a esse espaço, né, de viver 24 horas por dia dentro dessa estrutura e viver fazendo arte dentro dessa estrutura. E concordo com muitos dos pontos que vocês levantaram. As meninas estavam comentando, né? Não desmerecendo, claro que a fala faz todo sentido, mas quando você diz que as mulheres negras elas só estão ali no teatro para representar papéis de mulheres negras e para falar sobre resistência, né? Para ter esse discurso, é muito o que acontece com todos os estigmas, né? As mulheres trans, as mulheres gordas, enfim, a gente a ter esse visual. Então, um pouco da minha pesquisa vem sendo como existir nesse espaço de arte sendo arte. Porque eu também nunca tive um convite para interpretar algo. Então, assim, é meio que tenho total consciência da minha competência, mas ao mesmo tempo não tenho total confiança nessa competência justamente por essa troca. Então, a gente se sente num espaço frágil falando desse aspecto. Enfim, não vou me delongar mais, mas é um pouco dessa mistura. E vamos aí, né, ver o que acontece. Estava sentindo falta de criar e espero que, enfim, as reverberações sejam gratificantes ou não, né? Mas para não. Obrigada, Aline. A Aline é uma veterana aqui do Só em Cena, porque estamos aí na 5ª edição, acho que participou de todas, né, Aline? Eu só acho que eu não apresentei na primeira, porque perdi a inscrição. Mas, como público, sim, de todos. Sim. Peço agora, então, para a gente encerrar essa primeira parte, essa parte das falas, para a Natália Krestmer, não sei se falei certo, que encerra a mostra no domingo, dia 18, com Zoé. Natália. Olá, gente, vocês me ouvem? Sim? Tranquilo? Boa noite a todos, eu sou a Natália, no domingo, dia 18, vou estar apresentando a Zoé. A Zoé, ela nasceu no ano passado, né, em 2019, com essa vontade de voltar para o teatro, porque fazia já um tempo que eu estava fora, né, muita gente até que está aqui acha que eu faço artes cênicas, mas eu sou da letras, então tem todo esse contexto. E essa vontade de voltar para o palco, já tinha feito monólogo antes, mas nunca tinha escrito nada ou algo, então isso surge através de uma reunião, enfim. O assunto paternidade, né, que surge de uma forma muito natural, assim, durante a nossa reunião, eu e meu diretor. E através disso, que é um conflito meu mesmo, uma vivência minha, que surge o texto, através dos processos criativos e tudo mais, desenvolvimento da peça, que surge o texto e todos esses conflitos. Então, a Zoé, ela permeia por esse lugar do pai, do vazio, do conflito ali da sua história. Tem um drama, obviamente, ao decorrer da peça. E essa questão tão latente, que para Natália, para mim, é tão latente. E também eu conversei com outras mulheres, tem algumas até que estão aqui para saber sobre essas vivências com os pais, né, com a falta dele ou com a presença dele de uma forma conturbada, ou como que isso funciona dentro da casa dessas pessoas, dessas mulheres, porque eu conversei com mulheres. Então, o Zoé fala bastante disso, eu me descobri bastante. E esse ano é a primeira vez que eu estou aqui no Só em Cena apresentando, também apresentando no Solo Maringaense, vamos assim dizer, que eu vou fazer a apresentação por transmissão, obviamente, mas vai ser feito ali na Arena das Artes. Então é isso, a Zoé, ela é uma jovem jornalista que ela recebe uma proposta de trabalho
E ela acaba mergulhando mesmo ali no espaço de conflito da sua história, que foi muito uma coisa, um movimento também que aconteceu comigo, porque eu precisava voltar para o palco, e eu precisava voltar para o palco, eu precisava falar alguma coisa, né? A vontade de falar. E surge essa questão que estava adormecida, obviamente, dentro de mim, que ela sempre esteve ali. E também é um assunto muito plural, que não, por mais que seja muito autobiográfico, várias cenas e várias circunstâncias, eu conversei com outras pessoas e com outras mulheres para estar criando, para estar desenvolvendo essa fala da Zoé. Acredito que é um pouco isso, Rachel. Sintetizei, aí a gente pode entrar para as perguntas depois. Obrigada. Tá bom. E obrigada, Rachel. A Rachel faz um trabalho lindo aqui em Maringá, desde que eu mudei para cá, admiro muito. Deixo aqui as minhas saudações ao vivo. Obrigada, Nath. Obrigada a todas. Eu acho que a gente consegue perceber que a temática da mostra é presente em todos os trabalhos, em todas as falas, né? A questão da resistência da mulher na vida e na arte, né? A partir disso, queria dar continuidade, perguntando dessas pessoas que estão aí acompanhando a conversa, para ver se alguém tem interesse em fazer algum questionamento ou alguma fala, pode se pronunciar ali no chat, que a gente vai estar anotando. A gente agradece a todas as pessoas que estão aí acompanhando a gente. Agradeço também todas as falas, esqueci de mencionar a questão das poesias que a gente viu antes de começar o bate-papo, né, que foi uma ação que a gente fez pela primeira vez na Só em Cena. Fizemos uma chamada para receber esses vídeos e foi muito surpreendente, porque a gente recebeu 73 vídeos, recebemos muitas poesias autorais, dentre elas 3 com esse título, Mulheres Resistem, que eu achei bem legal. Para essa ação, nós tivemos o apoio de 2 amigas, que é a Estela Santos e a Thaís Prete, que estão aqui presentes acompanhando o bate-papo. Elas ajudaram a gente a fazer uma curadoria de poemas para sugerir para as pessoas interessadas, né? E foi muito importante esse apoio e essa divulgação também. Das maravilhosas que apareceram hoje falando uma poesia e que já trabalhou com a gente também em 2 edições, que fala de Londrina, né, Renata? Vou passar a palavra, então, direto para você, e já vão falando aqui, gente, se tiverem interesse de falar, para a gente não perder tempo e ir se organizando, tá bom? Bom, eu gostaria de parabenizar você, Rachel, por essa iniciativa tão brilhante. Brilhante, digo isso porque na minha situação, assim, eu me vejo presa no sentido criativo, no sentido de produção, no sentido de vários itens da minha vida, tá? E, assim, com o Só em Cena desse ano, me faz pensar a respeito do meu projeto, né? Que eu tenho um projeto que ainda está engatinhando e que eu penso em dar continuidade, mas que é interessante porque todas essas falas me fizeram perceber a importância que tem desse meu projeto, que é um projeto que trata sobre o feminino, né? Trata sobre o feminino que foi apagado, que foi apagado, uma história apagada da história asiática japonesa, nesse caso, né? Porque, não sei se vocês sabem, mas antigamente existiu samurai mulher. E isso não é falado, né? Isso não é retratado assim com tanta amplitude quanto os samurais homens. E como na minha família, como diz a minha Bachan, que você conhece ela, ela diz que a nossa família veio de samurais. Consequentemente, houveram samurais mulheres na minha família, sabe? Então, isso me fez, já tem um tempo, né, que eu venho pensando sobre isso como um projeto para o futuro, né? E com todas essas falas eu vejo a importância que tem de realmente estudar isso, sabe? De realmente
mostrar que existe, mostrar que isso tem que resistir, que isso tem que ser falado, né? Então, eu agradeço pelo Só em Cena, por todas essas falas, por todas as pessoas que falaram aí, e desejo sempre muitos anos de vida para o festival, né, que continue sempre acontecendo e que você pode contar comigo sempre, tá, para qualquer coisa, apesar de que algumas vezes, né, eu dou umas cambaleadas aí, porque a gente também não é de ferro, né, mas estamos juntos, amiga, e parabéns pelo evento. Obrigada, Rê. A Renata é uma grande produtora. Queria muito puxar ela aqui para Maringá. Mas está lá, presa naquela Londrina, gente. Bom, tomara, Rê, que você consiga realizar esses projetos aí, né? Esse primeiro e outros sobre esse tema. Aline, quer complementar a fala? Bora, Aline. Sim, a gente, fiquei nervosa, acontece. Eu queria só reiterar um pouquinho o convite para a mesa do domingo, né? Quem vai estar na mesa junto comigo é a Malu Jimenez e a Jéssica Balbino, que são duas mulheres gordas que têm ganhado espaço, né, na cena. Uma de Mato Grosso, outra de Minas. Posso estar falando errado, me desculpem. Mas a Malu tem os estudos do corpo gordo, ela vem da sociologia e transformou recentemente o mestrado dela em livro. E fazendo pesquisas, né, durante toda a graduação, sou graduada em artes cênicas, concordo, Jaqueline, também não vale muito, mas é um ponto de partida. Mas eu senti muita necessidade de ter esses discursos, esses diálogos, porque era muito sobre o corpo, sobre estigma, sobre identidade, mas eu me sentia abarcada, né, nas feministas negras, porém, ao mesmo tempo, não tinha tanto referencial. E ela vem fazendo um trabalho muito incrível sobre colocar esses corpos, né? É um engatinhar do que é a gordofobia, do que são esses termos, né, que a gente mais utiliza, mas ainda assim é um registro muito importante. E elas fazem um trabalho com crianças também, né? A Rachel conheceu. Elas fazem um trabalho de formação com crianças também, dentro dessa temática, que é incrível. Então, estão todas convidadas para a mesa no domingo. Sim, inclusive o livro da Malu Jimenez, O Lute como uma Gorda, ele está em fase de pré-venda até o dia 15 de outubro agora. Todos que tiverem interesse na pesquisa e puderem colaborar, fortalecer, são trabalhos bem sérios, né, desenvolvidos há bastante tempo aí nessa área. Temos uma pergunta no chat da Thaís, que pergunta para a Natália, como se dá o processo de desmontagem que faz parte da Zoé? Olá, Thaís, vamos lá. Quando eu escrevi a Zoé, eu também tinha um diário, então eu escrevia a cena e eu escrevia como eu estava me sentindo escrevendo aquela cena, porque por mais autobiográfico que seja, não é 100%, então assim, tem muita coisa que é colocada ali para costurar também a história, e também tem coisas que eu não quero dizer, eu gostaria de dizer de outra forma, enfim, colocar de outra maneira. Mas a partir, como o meu diretor é de uma cidade, eu sou de outra, então o movimento de escrever, eu escrevi em Maringá, meu diretor é de Arapongas, que é na minha cidade natal. Como eu estava me sentindo naquele momento. Então, muito disso virou cena, né? Virou cena. Teve uma vez que eu estava ensaiando, que não foi um diário, assim, que surgiu do diário ali, mas que eu estava ensaiando e eu tenho uma pinta nas costas e isso vira uma cena. E também eu usava muita coisa de casa, então, assim, muitas fotos, né? No meu quarto tinha as fotos e tudo mais, e como eu ia colocar isso em cena. Fotos também de Natália criança, como isso desenvolve. Então, tipo, quando a gente tem a personagem Zoézinha, como tem a presilha ali no cabelo da Zoé, que é a presilha da cor que eu usava quando criança.
Enfim, daí acontece em alguns momentos, não é a peça inteira, mas em alguns momentos, em umas situações ou outras, vem muito à tona isso, que daí, obviamente, eu desconstruo ali e dou uma explicada e já volto para a cena. Assim, quem for assistir aí no domingo vai ficar bem evidente essa situação, né? Até a mãe que aparece, como que aparece essa mãe? Aí já desconstrói e fala, aí a Natália Andes fala, ó, assim, assim, assado e não sei o quê. Vocês vão entender o que estiver assistindo, mas assim, sai muito disso, do diário mesmo, que a gente tem, e também muito do ensaio, porque essa da Pinta das Costas, assim, foi uma cena muito forte, porque eu não sabia entrar num outro jogo de cena, vamos assim dizer. Aí surge disso de uma coisa que eu tinha notado em minha e tal, enfim, mas as desmontagens em si, elas são bem articuladas, bem pontuadas ali, para criar um jogo de cena também, porque assim, chega uma hora da peça que ela vira também muito um ápice, entendeu? E às vezes eu preciso também chamar o público, ter uma chamada, então eu preciso dizer algumas coisas, assim, sabe, para costurar. E daí a gente usou como que eu posso dizer? Essa brecha para estar colocando também uma desmontagem, para também chegar mais perto do público, para ser um convite, né? Agora eu não sei como vai ser muito bem isso por conta que é transmissão, então, assim, até a Rachel que assistiu a peça, a gente brinca muito, né? Tem muito esse jogo com o público. Então, serve muito isso mesmo, para às vezes convidar, para estar mais próximo, estar mais perto, é bem uma pegada intimista e tudo mais, a galera tudo junto, tudo em cima do palco, enfim. Daí surge também mais dessa ideia desse diário e depois de algumas coisas que foram surgindo no ensaio, também para chegar um pouco mais perto do público e dizer algumas coisas assim para ficar mais entendido. Obrigada, Thaís. Queria fazer uma pergunta em geral, assim, a gente percebe que, por exemplo, aqui o Garbel, Marco Garbellini, ele fez um comentário aqui dando parabéns a todas, e falando que o local de fala de todas é muito forte e de como começou o processo de cada espetáculo. Adorei. Ele me lembrou desse termo, né, que a gente tem usado muito ultimamente, que é essa história do local de fala, né? Então, queria saber, assim, dentro das pesquisas e dos trabalhos de vocês, esses em especial que localizam, né, esse lugar da mulher, de que forma tem dialogado com os homens, né? Como que está sendo isso? E também puxando um pouco, tanto para a Jaqueline quanto para a Luciane, especialmente, que já tiveram essas experiências do online, do teatro online, para falar um pouquinho dessa nova modalidade, assim, dessa experiência recente que a gente está tendo de levar esses trabalhos para esse formato. E aí, essas perguntas eu deixo para todas aí responderem como, como quiserem. Se organizem. Ela soltou todo mundo na roda e falou, vai. Bom, já que eu abri, vou falar. Sobre a primeira questão, minha cena, né, esse trabalho, basicamente, vem da problemática toda de se comer uma buceta. Então, a minha relação com o masculino nesse aspecto é justamente dessas experiências de ser uma mulher cis, solteira, no mundo de coisas online e essa objetificação da vagina. Então, juro que essa é a minha única preocupação no momento com isso, assim. Não seria nenhuma preocupação, mas essa relação de objetificação disso, nesse quesito. Sobre o lugar de fala, eu acho que foi criado um termo, né? Posso estar falando errado, mas se não me engano é da Djamila. E que meio que debate com a autobiografia ou não
mas é naquele aspecto que a gente legitima um espaço para que a gente possa falar e dar crédito daquilo que a gente vive e daquilo que a gente está falando para poder falar disso. Então, eu acho que todas nós, né, estamos nesse espaço. Oi. Em relação... Você fez duas perguntas, não foi, Raquel? Qual foi? Então, o diálogo do trabalho com o público masculino e essa questão de levar esse trabalho para o formato online, assim. Ah, sim. A minha relação, eu já venho tensionando a relação com os homens negros, tensionando e trazendo já tem muito tempo. Inclusive, eu tenho uma websérie chamada Voz Sem Medo, que nessa última edição a gente colocou a presença dos homens, mesmo que em silêncio, né? E aí também entendendo homem como masculinidade geral. Inclusive o hétero, eles foram a cota, porque a gente conseguiu 3 homens trans, 3 bichas e 2 héteros. Então, porque realmente na minha cabeça essa questão de gênero ela é muito mais ampla do que, né, do que a gente costuma falar. Então eu trago muito o homem preto, por exemplo, né? A gente entendendo que tem existe uma política, um sistema carcerário, existe todo um sistema de assassinato, de genocídio ao corpo negro, principalmente ao homem negro, né? Eles estão expostos a isso muito mais. A gente está fadadas a viver em total desgraça e o homem preto está fadado a morrer. A minha questão sempre foi muito escura em relação a homens brancos, principalmente. Pessoas brancas, na verdade, né? E principalmente o homem branco, que é quem de fato tira o maior proveito de todo esse sistema que a gente está colocadas. Então eu trago muito o homem preto. Eu acho que o homem preto, se ele acorda, ele entende, se ele acorda e se ele entender, eles vão ser aliados. Porque eles vivem num sistema de opressão muito maior do que o da mulher branca. Eu tenho um filho preto e é desesperador. Meu filho tem 13 anos. É desesperador. Porque você procura uma coisa, um benefício para essa maternidade em relação à sociedade, porque dentro de casa é só amor, é cheirinho, tem 1,80 m, minha filha, 13 anos, uma coisa assim que me enlouquece. Aqui eu vou do amor, só cheirinho, brigo, não sei o que mais. Aí quando você chega na rua, quando vai pra rua, é uma violência absurda. E eu sei da criação que eu dei pro meu filho, eu sei de quem se trata. Então, tipo assim, ela é completamente sem ordem, ela é completamente sem regras. Ela é o único destino da violência, dessa violência urbana da qual eu estou me referindo, ela simplesmente direciona ao corpo masculino. Eu tive um amigo aqui do Teatro do Bando, do Teatro Lodum, Leno, Sacramento, que foi o ator que tomou um tiro. Ele estava andando, eu moro aqui no centro da cidade, ele estava andando de bicicleta, sem camisa. O policial alegou que ele que ele trazia risco. Sem camisa, ele não estava armado. Então, tipo assim, e é uma pessoa, é um ator, é um estudioso, enfim. Então, tipo assim, não tem essa desgovernância, essa me deixa muito louca mesmo em relação ao sexo masculino preto. Até porque a gente tem, como eu tinha falado antes, a gente tem um sistema carcerário lotado de pessoas pretas e homens pretos. Não é possível que a gente, quanto sociedade, a gente não perceba que tem algo estranho aí. Em relação ao lugar de fala, eu tenho algumas questões, para não dizer várias, mas realmente eu me silencio um pouco, porque eu acredito que a Djamila é para além do que esse discurso. E aí eu, quanto mulher preta real, não vou gastar na dela, mas tenho muitas questões em relação a isso.
Em relação às apresentações online, é uma baixaria, porque o meu solo mesmo, ele é um solo que eu danço com a luz acesa. Aliás, todos os meus trabalhos são com luzes acesas da plateia, né? Primeiro que eu gosto meio de galpão, mas aí você acaba caindo num esquema de teatro, palco italiano. Então, eu gosto da relação da plateia acesa, porque eu gosto sempre de entender que não é sobre o espetáculo, porque aí eu caio no lugar da objetificação, que é um lugar que me machuca. Então, se eu entendo que é sobre uma troca e que ali e as pessoas que estão assistindo são responsáveis pelo que eu estou tratando de alguma forma, então eu vou criando uma outra relação. Então, sempre eu já parto de uma performance que já existe, mas tudo dentro de uma lógica da aglomeração, né? Do estar junto. Eu tenho uma relação no meu solo muito forte com o olhar, por isso que eu prefiro lugares mais intimistas, por isso que a luz geralmente é mais clara, mas quando você vai para esse contexto, para mim está sendo bem desesperador. Acho que é o quarto trabalho que a gente está fazendo com o solo entre linhas, o terceiro, não lembro. Mas, enfim, o solo nunca vai ser aproveitado como ele é realmente, pessoalmente, sabe? É muito injusto com a gente, é uma forma que a gente está tendo também de se retroalimentar, querendo ou não, a gente está começando a assistir alguns espetáculos, coisas que talvez por questões geográficas não rolassem. Eu mesma estou matando várias curiosidades nesse período, mesmo com o bico. Ai, podia não ser assim, mas também se não fosse assim eu não estaria vendo. Então também eu vou pesando muito e entendendo que não vai ser nunca bom, né? Assim, e também o que seria bom, o caos é massa, eu gosto do caos. Então, tipo assim, viver no caos, inclusive, está sendo esse interesse em viver no caos é massa, porque você se depara de fato com o caos. Aí você fala, eu quero ver você tirar prazer daí. E aí você, de fato, você vê que tem alguns prazeres, inclusive vários. Ela é possível por conta desse período. Essa conexão dessa quantidade de pessoas, da gente estar se relacionando, isso com um valor menor, porque eu sou gestora de um espaço cultural, né? Casa Charriot aqui em Salvador, que a gente chama de casa, mas é um prédio de 7 andares. Esse espaço, por exemplo, as possibilidades que a gente está tendo agora, a gente parou um pouco porque a gente perdeu um dos integrantes da casa, um dos colaboradores, mas quando a gente para pensar em programação, não sei o quê, com certeza as possibilidades estão muito maiores agora. Agora a gente não tem limite, né? Quem é gestor, quem está na produção, a gente agora não tem limite. A gente pode queixar aquela galera que a gente, porra, como é que vai queixar antes? Agora já dá. É mais viável a relação por conta dos custos. Então, eu acho que é isso. O que eu estou tirando são muitas trocas, que é o que eu gosto sempre. Então, assim, o proveito que eu estou tirando são muitas trocas. Eu estou tendo a sorte de estar me relacionando bastante em alguns festivais, em algumas coisas assim. Então, a troca está sendo o que eu estou tirando de melhor, porque a outra coisa, a outra relação vai ficar na vontade depois da vacina. Porque não vai. E eu também já me conformei, porque realmente é muito grave o que a gente está vivendo, né? E, enfim, deixa eu calar minha boca. É isso. Deixa eu ficar falando. Ainda mais que eu tô bebendo. Fala não, fala. Pode falar. O legal, sim. Ai, enfim, fiquei pensando em mil coisas, né? O lugar de fala, né? Eu acho que o maior exemplo do porquê a necessidade de o lugar de fala é um exemplo clássico, porque durante muito tempo, eu lembro quando eu fui fazer faculdade, há 15 anos atrás, quase 20 já, eu acho até, eu lembro de ler textos de sociologia sobre a questão da presença do negro no Brasil durante o processo de escravidão, né? E quem escrevia era o Gilberto Freire, que era um homem branco. Então, assim, acho que durante muito tempo a história, né, ela calou mesmo, acho que os negros, calou as mulheres, porque, assim,
Durante muito tempo se escreveu a literatura toda sobre histeria, o próprio diagnóstico de histeria e tudo isso foi escrito por homens brancos, né? No auge de seus privilégios, o topo da cadeia alimentar. Então, assim, eu acho que isso já vem e já explica um pouco o que é esse lugar de fala. Acho que o lugar de fala é para esses grupos que foram silenciados mesmo. Acho que tanto mulheres como os negros. Eu penso também nas indígenas, né? O ano passado eu organizo um festival chamado Perfide, a gente trouxe uma índia terena, que ela tem um trabalho super legal de digitalização nas aldeias, que ela coloca os índios em contato com a internet e com meios de comunicação horizontais. E aí daí que eu me dei conta, assim, qual que é o espaço do indígena também, né, na nossa sociedade, assim. Pouco se fala também. Não se tem espaço para mulher indígena, para o próprio, né, poucas pessoas se assumem como indígenas, né, na sua ancestralidade indígena, e são os nossos povos originários, né. E, na verdade, eu nem sei se eu posso falar indígenas, acho que já é uma expressão até horrível, mas, assim, nossos povos originários. Então, acho que é importante cada vez mais que eu pense esse lugar, fala que o meu lugar como eu falei no início, né, claro, mesmo dentro de todos os meus privilégios, o meu lugar é de uma mulher que também é vítima de violência e mãe, e dentro das minhas circunstâncias, sem dinheiro, pobre, sabe, mesmo dentro de todos esses privilégios, eu faço aí a minha culpa. Mas, mesmo assim, é essa parcela que também é silenciada, né? Que também, como mulher, também teve seus direitos duvidados, enfim, sua própria fala, existência, né? E acho que é esse lugar, acho que sobre lugar de fala, acho que é um pouco sobre isso. Então, às vezes eu vejo as pessoas criticando muito, achando que é um recorte específico, e na verdade é a libertação de quem a todo momento foi tolhido e amortizado, né? Então, eu acho que é importante, sim, ter esse espaço e respeitar também ele. E também entender, né, nossos lugares. Então, assim, eu não posso falar sobre um corpo trans, eu não tenho esse corpo, sim. Mas eu posso ter empatia e somar nessa luta desse corpo. Então, na verdade, não só posso, como eu devo, né? Isso. Então, acho que sobre o lugar de fala, acho que é isso, ter essa consciência, né? Porque existe a gente vive um momento muito grande de ódio e de disseminação desse ódio. Então, para a gente também se fortalecer dentro das nossas diferenças e a gente conseguir também trabalhar juntas, né? Que eu sinto muito péssimo para os nossos inimigos, né? Porque eu acredito que a gente tenha inimigos bem declarados mesmo, e eles estão organizados. E eles são homens brancos, eles são detentores dos meios de produção, e eles têm uma hegemonia branca ali, masculina, e a ideia é nos esmagar, e eles estão unidos para isso. Então eu fico pensando até nesses contextos políticos mesmo de eleição, de tudo, assim, quem são nossas forças, né? Então também a gente prestar atenção nisso, assim, porque os nossos inimigos estão juntos, e juntos eles são fortes. Então, assim, para a gente também ter esse espaço de fala e de união também, que eu acredito que é o único meio que a gente possa demolir essa estrutura desde dentro, porque a gente já está dentro dela, a gente já é sufocado por ela. Então, como que a gente pode demolir isso desde dentro? Mesmo, e reconhecer, claro, todos os nossos privilégios quando eles existirem aí, e poder também baixar nossa bola, né? E ouvir. Acho que é legal essa fala da escuta, né? A gente não ouve muito, a gente está sempre se projetando, não escuta. E aí, sobre a experiência online, né? Tipo assim, é um grande debate, porque cadê, né, o tete-a-tete, sei lá, o trabalho
pelo menos os meus trabalhos, eles têm muito essa coisa da interação, no sentido de que o público participa, mas ele também é co-criador. E aí, como fazer isso, né, enfim, pela tela. Nesse trabalho específico, eu fiquei mais preocupada mesmo em dialogar até com o próprio cinema, com tecnologia das imagens. Então, de que maneira... Porque é um lugar que não... Diferente do teatro, a gente não sabe como que é a pessoa que está do outro lado, em que condições ela está, né? Então, de que maneira a gente pode transportar ela também para um outro espaço, um outro recorte. Então, de que maneira que a gente pode também, dentro dessa limitação que é, né, essas janelinhas aqui que a gente fica, como que a gente pode tirar esse cara um pouco dessa realidade da casa dele, da sala dele, e promover um mergulho num outro lugar, num outro cenário, num outro espaço. Então, nesse trabalho específico sobre a ditadura, que a gente está nesse plano da memória, a gente está tentando isso com as nossas imagens, assim. Pensar essas tecnologias da imagem mesmo. E é isso, mas eu acho isso também, que é o desafio da falta do afeto, do calor, da respiração, mas ao mesmo tempo a expansão da possibilidade, né? Porque, olha aí, a gente está no encontro com várias mulheres que talvez eu nunca encontraria pessoalmente, que eu nunca conseguiria, e a gente está em diferentes lugares do mundo, podendo se falar do Brasil, né? E quem sabe a gente não atrai outras mulheres de outros países e a gente consiga... Então, acho que, por um lado, também amplia demais as fronteiras do encontro, mesmo que ele seja assim, mediado por uma máquina. Então, eu acredito que é isso, que é bom, é ruim, mas, enfim, é o que tem para hoje, vamos transformar esse limão numa limonada também, é isso. Concordo total, são os encontros possíveis nesse momento, né? Até essa fala que você fez antes, falando da questão da união, me lembra um poema que a gente exibiu hoje aí, da Laísa Andreoli, né? Que tem esse título, Não Somos Mais Rivais, que ela fala dessa coisa da gente se unir, né? E tal. E tem um comentário aqui do Vitor Simeão. Eu sinto que tem uns homens aí, mas eles estão meio tímidos, assim, para falar, né? Fazer perguntas. E ele fala que a fala de vocês lembra um provérbio africano, que é esse: até que os leões inventem as suas próprias narrativas, os caçadores sempre serão os heróis das histórias de caça. Né? Alguém mais das meninas gostaria de fazer alguma fala, algum comentário? E alguém mais dos participantes presentes gostariam de fazer mais alguma pergunta? Que eu acho que a gente já vai se encaminhando para o final daí. Muitas perguntas. Não, meninas, não querem falar nada? Vou encerrar, então? Eu acho que é mais um reverberar, hein? Daí depois de ver os trabalhos e a gente conseguir compreender o que foi falado dentro das percepções de cada um. Sim, é interessante a gente lembrar que faz parte da proposta da Só em Cena desde a primeira edição, a gente sempre promove conversa após as apresentações, né? Então, convido todas vocês a se assistirem, acho que os trabalhos também dialogam, mas talvez tudo isso fique mais possível após, né? Após assistir, a gente poder voltar a conversar. Agradeço pela disponibilidade de todas em estarem aqui com a gente hoje conversando, se propondo a essa experiência online, virtual. Foi muito legal, espero que todos tenham gostado. E convido a todos que ainda estão aqui com a gente a acompanharem a programação da Só em Cena, que tenta aí pequenininha resistir, sobreviver, seguir, né? Deixa eu ler aqui, tem a Laís.
Sim, obrigada por citar meu poema sobre não sermos rivais, ainda mais sendo algo que trabalhei em mim mesma, em sair da posição de rival e me unir. Bom, então é isso. Se alguém tiver interesse de fazer mais algum comentário, só abre o microfone e vai na fé. Caso contrário, gente, a gente segue se encontrando nesse mesmo bate-local, nessa mesma bate-plataforma. E uma boa mostra para todas nós, boas experiências para todas nós, tá bom? Obrigada. Eu acho, vou falar aqui para o pessoal da equipe, para a gente, de repente, rodar novamente aí as poesias para quem perdeu o comecinho, assim que a gente finalizar aqui, se ninguém mais quiser falar, que eu acho que não, né? Ninguém vai falar, a gente bota novamente as poesias para encerrar, pode ser, galera? Beijos, boas noites, até.